Você já ouviu falar de uma mega igreja localizada em Sydney, na Austrália, chamada Hillsong? Será que essa igreja é uma bênção ou uma maldição? Por que há tantos escândalos nessa igreja? E será que nós podemos cantar as músicas que são feitas por lá? Atualmente, essa igreja é liderada pelo Phil e pela Lucinda Dooley. O Phil é pastor e a Lucinda é pastora. Vocês sabem muito bem que eu sou reformado, então eu não creio no pastorado feminino. Entretanto, precisamos entender que isso aqui aconteceu depois do escândalo que ocorreu com o Brian Houston. A gente vai falar sobre tudo isso e é importante que você guarde esse nome, Brian. No começo, quando Brian fundou a sua igreja, a Hillsong, não tinha tanta gente indo durante os cultos, só que ele começou a modernizar os seus cultos. Depois de um tempo, por causa da sua forma pragmática de pregar o evangelho e de trazer essa modernidade para a igreja, milhares de pessoas começaram a participar dos seus cultos. Um fato interessante é que em seu livro Viva, Ame e Lidere, que é um dos mais conhecidos dele, ele disse que quando chegou na igreja, era uma igreja pequena, que não tinha muitas pessoas. Com o tempo ele foi estudando, discipulando as pessoas e conhecendo como que funcionava o campo missionário de cada país, né? Na Austrália e nos Estados Unidos. Gente, é um absurdo o tamanho daquela igreja. É uma coisa assim fora do padrão daquilo que nós entendemos do que era igreja. Mas enfim, isso é fruto do trabalho dele. Mas tem algumas coisas importantes que eu marquei aqui depois de ler esse livro. Quando eu estava lendo esse livro, eu percebi que parece que existe um tipo de pesca gospel para conseguir conquistar os jovens. E eu vou explicar. Ele conta a história de uma moça conhecida como Taya Smith. Para quem não sabe, Taya Smith, ela foi a principal vocalista da banda Hillsong. Ela saiu da banda e depois eu vou explicar os motivos, mas nessa história ele conta que ela estava saindo de férias e resolveu ali frequentar a igreja dele. Ela começou então a participar dos momentos de oração, da comunhão com a igreja, foi questão de, assim, gente, de dias. E ela resolveu cantar, parece que alguém deu a oportunidade para ela. E o Brian e também o Ministério de Louvor ficaram, assim, eufóricos, porque a voz dela era muito bonita. Então chamou a Taya Smith para participar do grupo de louvor, ou do Ministério de Louvor. E daí então ela ficou lá. Isso soou um pouco estranho quando estava lendo, porque parece que ela não teve um contato muito profundo com a igreja. As pessoas viram que ela tinha uma voz bonita e chamou ela para cantar no grupo de louvor. E assim, gente, foi questão assim de dias. Não teve assim um estudo bíblico, não teve um aprofundamento sobre a liturgia da igreja, não. Ela canta bem, opa, venha para o grupo de louvor. E ela foi bem sucedida na banda, né? Mas parece um tipo de pesca, sabe? Porque o Brian e o grupo de louvor viram que a Taya Smith tinha potencial, tinha um dom maravilhoso. E o livro diz que quando ele ouviu a voz da Taya Smith, ele ficou fantasiado, ele queria que a Taya ficasse no grupo de louvor. Agora vocês vão entender por que a Taya Smith não é mais a principal vocalista da banda Hillsong. Olha só o que aconteceu. Em 2022, a Discovery Plus lançou um exposit da igreja Hillsong. E o interessante é que depois de alguns meses ela resolveu sair dessa igreja. Gente, não é coincidência, não é obra do acaso, tudo tem a ver. E olha só o que aconteceu. O Carl Lentz era um dos principais pastores da igreja Hillsong, principalmente nos Estados Unidos. E às vezes ele ministrava na Austrália. Só que ele era conhecido por ser um homem bonito, bem charmoso, né? Conhecia as pessoas mais famosas de Hollywood e essas pessoas andavam com ele. Só que com o tempo descobriram algumas coisas não muito boas. Ele estava cometendo adultério. Ele estava ministrando na igreja e ao mesmo tempo, nas suas horas vagas, ele estava tendo relacionamento com uma outra mulher. E esse documentário trouxe à tona tudo o que estava acontecendo. E o interessante é que depois de alguns meses, a Taya Smith saiu da igreja, do nada, tipo assim, puf. E eu fui procurar na internet, não tem nenhuma reportagem dela dizendo, por exemplo, olha, eu saí por isso ou por aquilo, não tem. Mas, gente, não é coincidência. Eu acho que ela saiu da igreja Hillsong exatamente para não manchar a sua carreira. E a Taya Smith, ela foi muito sábia, sabe? Muito sábia. E eu gosto dela. Eu sigo ela no Instagram, eu vejo as publicações dela. Parece ser uma moça crente mesmo, sabe? Então ela saiu da banda Hillsong. E depois de um tempo, muitas pessoas começaram a entrar na banda.
E o interessante é que saiu também um documentário afirmando que tinham pessoas ali que frequentavam aquele grupo de louvor que eram gays. E isso foi confirmado, né? Teve uma pessoa que realmente ali teve um problema com a sua sexualidade, mas foi tirada do grupo de louvor depois que teve esse exposed, né? Então, gente, é uma igreja muito problemática. Agora, precisamos tomar muito cuidado também em não olhar somente o lado mal da igreja. Muitas canções que nós cantamos hoje no Brasil vêm da banda deles lá, tá? São músicas boas. São músicas bíblicas. Eu gosto muito da banda Hillsong. Eu gosto muito. E essas coisas são importantes porque nós entendemos por que essa igreja cresce todos os anos. Pessoas como Selena Gomez, Justin Bieber participavam do culto da igreja Hillsong. Era muito natural ver essas pessoas famosas lá, principalmente jogadores de basquete, gente, jogadores da NBA. Não estamos falando aqui, por exemplo, de um cara que não tem relevância. Nós estamos falando de pessoas que realmente são importantes. E depois eu descobri, né, lendo alguns relatos e livros, que essas pessoas iam para a igreja, na verdade, apenas por status. Elas queriam se sentir bem. E ali na igreja Hillsong tem tudo que vocês imaginam, tá? Tem até McDonald's dentro da igreja. Então você não precisa ficar na sua casa, vai para a igreja, ela tem tudo. Então essa igreja oferece isso às pessoas. E essa igreja nos Estados Unidos é conhecida como a Igreja dos Famosos. Porque, gente, quem não quer estar, por exemplo, em um assento confortável? Em um lugar que tem ar-condicionado? Que tem um telão bonito? E, gente, isso chama atenção. E muitas celebridades de Hollywood frequentam tal igreja. E por incrível que pareça, aquele pastor Carl Lentz, que caiu em adultério, ele era muito conhecido, inclusive entre os jovens. Por isso que o Justin Bieber procurou ele para frequentar a igreja. E outros famosos de Hollywood, como a Selena Gomez, por exemplo. Então, gente, é uma igreja assim surreal, fora da curva, mas tem os seus desvios. Para vocês verem a euforia das pessoas participarem dessa igreja, em Nova York tem um prédio que eles compraram. E ali é a igreja, gente. Todo prédio é a igreja, né? Tem o setor infantil, o setor ali de restaurante. Tudo é da igreja Hillsong. O interessante é que quando eu estava assistindo aquele exposit do Discovery Plus, mostrava pessoas rodeando os quarteirões, esperando 2 ou 3 horas na fila para entrar na igreja, porque naquela igreja, né, tem várias sessões de culto durante todo o dia. E eu vi o segurança dizendo o seguinte, olha, volte amanhã porque hoje não cabe mais ninguém. Gente, é um absurdo. Então, parece que essas pessoas não estão em busca de Cristo, estão em busca da atração que a igreja Hillsong oferece a elas. E agora vocês vão entender a influência que a igreja Hillsong tem aqui no Brasil. Sabe essa ideia de colocar um telão enorme, de colocar uma luz um pouco mais baixa, parede preta e tudo mais? Tudo isso daí, gente, veio da cultura da igreja Hillsong e de outras igrejas dos Estados Unidos. Olha só, por exemplo, as igrejas contemporâneas. Uma luz um pouco mais baixa, a parede preta, um telão de, por exemplo, 150 polegadas com letra tudo bonitinho. Gente, isso daí vem lá dos Estados Unidos, não começou no Brasil. E a cultura musical norte-americana também invadiu o Brasil. Veja só as canções que estão em alta hoje em dia. São músicas traduzidas que vêm lá de fora. E muitas músicas que fazem sucesso hoje em dia são dessa banda, dessa igreja. Inclusive, depois que aconteceu todo esse escândalo em 2022, a banda Hillsong nunca mais lançou um álbum novo. Até hoje nós estamos esperando um novo álbum. Se vai sair daqui a alguns dias eu não sei, mas eu fui pesquisar e não encontrei um álbum novo. O último foi em 2022, bem na época que aconteceu esse escândalo. Parece que o povo desanimou, ou ficaram escandalizados, algo do tipo. Para vocês terem uma ideia sobre essa igreja Hillsong, atualmente ela tem um prédio enorme na Austrália e ali tem uma faculdade teológica, onde muitas pessoas aprendem sobre teologia, mas não é somente isso. Ali também tem uma área específica sobre adoração. É ali que você aprende como compor uma música, como usar um instrumento musical e por aí vai. Nós sabemos muito bem que toda a igreja deveria ter isso, né? Mas nós não estamos falando de qualquer igreja, nós estamos falando da banda Hillsong. Nós estamos falando de uma igreja que é enorme, é uma igreja de famosos, então eles têm dinheiro para investir. Durante esse exposit da Discovery Plus, falando sobre a Hillsong, alguns disseram que alguns cantores, eles usam meios pragmáticos, seculares para fazer suas composições. Por exemplo, alguns se inspiram no Coldplay e por aí vai. Gente, isso daqui são testemunhos,
tá? Eu não tô dizendo que realmente isso acontece. Tem muitas coisas da Discovery que eu discordo completamente, mas são relatos. Mas a banda Hillsong, ela é muito conhecida, muito famosa em todo o Brasil. E aqui onde nós moramos, no Brasil, o país tropical maravilhoso, nós adaptamos muitas músicas deles em nossos cultos. Muitas músicas são traduzidas e fazem sucesso até hoje. E nós temos algumas músicas famosas que foram traduzidas como Oceanos ou Ó Quão Lindo Esse Nome É. São músicas que nós cantamos hoje em dia. Apesar que tem algumas músicas que eu não acho que são adequadas para o culto público. Mas são bonitas, mas eu não acho correto cantá-las no momento da liturgia. Porque não cita o nome de Jesus e por aí vai. Uma coisa importante, o Brian saiu da igreja Hillsong, na qual ele mesmo fundou, depois da polícia descobrir que o pai dele abusava de crianças, mulheres e homens ali em meados dos anos 90. E a polícia investigou o Brian e disse que ele sabia de muitas coisas e não falou nada. Inclusive, existem relatos de que ele pagou para uma pessoa que foi abusada pelo seu pai para ficar quieto. Filtre o que é bom. Analise as composições antes de cantar. É muito fácil. Pegue a composição no Letras, ou até mesmo no Cifras Club, na internet. Baixe essas letras e veja realmente se é ou não adequada para o culto público. Aproximadamente uns 30% das músicas da banda Hillsong eu não acho que são adequadas para o culto público. Mas tem músicas que são boas. Agora tome cuidado para que você não vá apenas para um lado. Ou seja, olha, eu vou rejeitar tudo da igreja Hillsong. Mas aquilo que é bom, eu não vou querer porque tem a parte ruim também. Então, não, gente. Filtre o que é bom. Tudo que é bom, louvável, nós devemos pensar nisso. Não é eu que estou falando, é o apóstolo Paulo. Então, se tem coisas boas ali, vamos filtrar o que é bom. O que não for, deixa de lado. E precisamos tomar muito cuidado, porque as megas igrejas também têm megas escândalos. Então toda igreja ela pode cair um dia, porque são pessoas que estão liderando aquele ambiente, as pessoas. Então devemos olhar em um prisma muito mais efetivo, ou seja, eu vou olhar para essa igreja e pegar aquilo que é bom, o que não for eu deixo de lado. Então esse foi nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.